Vitória pronto para pegar o Botafogo hoje à noite. O time já está relacionado, tem novidade e tem ausências. Adversário do Vitória, o Botafogo, também tem desfalques importantes e de olho no apito. Daqui a pouco você vai saber de tudo depois da vinheta. Salve, salve galera, Reinaldo Oliveira na área. Primeiro agradecer a todos aí que esteve presente na nossa live de ontem. Estamos aí fazendo uma live hoje, viu? Pré-jogo a partir das 14 horas. Uma live aqui no nosso canal do Interativo. Vitória tá pronto, viu gente? Para pegar o Botafogo, foram 3 dias de treinamento. E antes de começar a falar do Vitória, pedir a você que está chegando aí no nosso canal do Interativo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, convida os amigos, compartilha aí para os seus amigos rubro-negros e, claro, dá aquele like, aquele joinha que é importante para a gente. Começar a falar do Vitória, né? O Vitória que teve 3 dias de preparação para esse compromisso, treinou na segunda, na terça e fechou a preparação ontem. O time tem alguns jogadores ainda no departamento médico, né? O Rodrigo Andrade, ele ainda não se recuperou totalmente da lesão na panturrilha. A boa notícia é que já iniciou a transição, em breve vai estar retornando aí ao time do Vitória. O Yuri Castilho ainda não voltou, né? Permanece no departamento médico, já está também na transição, mas ainda não pode ser relacionado pelo Carpini. O Caio Vinícius, esse está no departamento médico, lesão grau 2. Esse vai demorar um pouquinho, viu, gente? Para estar retornando aí a equipe rubro-negra. E o Camutanga, né? Cirurgia no joelho, já foi operado, 9 meses de recuperação. O jogador está fora do Campeonato Brasileiro. Sobre o Dudu, tem muita gente perguntando, né? O Dudu não foi relacionado. Por incrível que pareça, viu, torcedor? O Dudu, ele não foi relacionado. Opção do treinador, pelo que eu pude apurar. Achei estranho, porque o Vitória, ele não tem opção de volante no banco. Achei muito estranho e eu cheguei até a divulgar na segunda-feira, não de forma oficial, porque eu ainda ia fazer uma devida apuração sobre a situação do Dudu, porque eu tive uma informação de que o Dudu já estava negociado com o futebol de fora do país. E aí chegaram até a dizer, o presidente, né, o Fábio Mota, a quem eu deixo aqui um grande abraço, ele chegou até a dizer que foi fake news, mas curiosamente o Dudu não foi relacionado. E o mais preocupante dessa história é de que o Dudu tomou cartão contra o Corinthians, acreditei eu, né, que foi uma estratégia de jogo para ficar fora do jogo do Criciúma, pensando nessa sequência que vem pela frente. Salvo engano, terminei errando e o Dudu, ele não foi relacionado para esse compromisso. Os relacionados aqui, viu gente? Então a história aí tá muito estranha, a gente tem que apurar direitinho o porquê não foi relacionado. A informação que eu tenho é de que o Dudu, ele não foi relacionado por opção do treinador. Os relacionados para o jogo, os goleiros Lucas Arcanjo, Fittelman e o Muriel, os zagueiros Bruno Vini, né, Reinaldo e Wagner Leonardo, os laterais Lucas Esteves, Raul Cáceres, William Lepo e o Patrick Calmon, os volantes Leonaldo, Luan Santos e William Oliveira, os meias Daniel Júnior, Pablo, Mateuzinho e Jean Mota, e os atacantes Alejandro, Janderson, Zé Hugo, Culebra. A novidade aí entre os relacionados é o Osvaldo, sem sombra de dúvidas, né? Já está recuperado da lesão sofrida aí em jogos anteriores, já está recuperado da lesão muscular. Fábio Soares e mais uma vez o Everaldo. Esses aí são os 24 relacionados. E vale lembrar que desses 24 aí, um será cortado, né? Porque a lista só pode ter 23 jogadores. O provável Vitória. Tem muito que mudar não, viu gente? Esse foi o time que ele treinou na terça-feira e que eu acredito que vai ser o titular. Lucas Arcanjo, William Lepo na direita, Bruno Vini na zaga junto com Wagner Leonardo e o Lucas Esteves, Luan Santos, William Oliveira, Leonaldo e Mateuzinho, esse quarteto no meio campo que ele é intocável, Janderson e Alejandro.
esse deve ser o Vitória para pegar hoje à noite, viu? 21h30, a equipe do Botafogo no Barradão. Já falando do adversário do Vitória, né? Já que a gente veio trazer um apanhadão de notícias do jogo de hoje, o Botafogo ele tem 6 desfalques para o jogo de hoje contra o Vitória. Ele não vai contar com o zagueiro Bastos, bom jogador que veio inclusive do futebol da Itália, jogou na Lazio, uma baita de uma contratação aí da equipe do Botafogo, tá fora, tomou o 3º amarelo no jogo passado. O Tiquinho Soares também está suspenso, não enfrenta o Vitória. E aí vem os jogadores lesionados. O Jefinho é uma boa opção ali para o ataque do Botafogo, graças a Deus ele está suspenso. O Matheus Nascimento já vem de fora já há algum tempo. O Pablo, esse aí, torcedor do Botafogo, ele quer esquecer, né? Um jogador que veio por empréstimo do Flamengo, tá lesionado, teve 2 lesões consideradas graves nessa temporada, quase não jogou e permanece de fora, já tá na transição, deve estar retornando aí mais ou menos em 2 rodadas. E o Rafael também tá de fora há bastante tempo. Esses aí são os desfalques da equipe do Botafogo. Provável Botafogo para pegar o Vitória, não deixa de ser um time competitivo, viu, gente? E os novos contratados, eles não vão poder jogar, que é o Alan, que é o jogador Igor Jesus, jogador muito bom, jovem, fez sucesso lá na Arábia Saudita, né? Mas não pode jogar por conta daquela situação da janela de transferência, que começa a ser inscrito hoje, e hoje mesmo ele não pode jogar. E, claro, o Thiago Almada, jogador argentino, 23 anos, a contratação mais cara do Brasil, 137 milhões de reais. Então esse aí é o time do Botafogo para pegar o Vitória. Provável, né? É o John Damian Soares, Lucas Halter e o Alexander Barbosa e o Cuiabano ou o Marçal. Tem essa dúvida porque o Cuiabano sentiu um desconforto muscular. Ele pode ficar como opção no banco, mas de fato ele viajou para Salvador. Então, Cuiabano ou Marçal na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Tietê e na frente Eduardo e Júnior Santos. Esse sim deve ser a equipe do Botafogo para pegar o Vitória hoje à noite. Botafogo que tá ali, ó, colado com o líder Flamengo. O Flamengo tem 31 e o Botafogo tem 32 pontos, ou 30 pontos na tábua de classificação. De olho no apito, viu, gente? O árbitro é o Ramon Abate Abel, ele que é FIFA de Santa Catarina. Os assistentes também, um é de Santa Catarina, né, que é o Thiago Americano Labis. O assistente 2 é o Felipe Alan Costa de Oliveira, de Minas Gerais. O quarto árbitro é de Santa Catarina, Júlio César Pleger. O árbitro de vídeo é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA de Minas Gerais. E o assistente do vídeo é o Flávio Gomes Barroca, lá do Rio Grande do Norte. Fazer só uma observação em relação ao árbitro, né, ao Ramon Abate Abel. Ele apitou 11 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano e vale destacar que ele apitou um jogo do Vitória apenas, que foi justamente aquele jogo entre Vitória e São Paulo, ao qual Vitória perdeu pelo placar de 3-1 e ele acabou concordando com o VAR na expulsão do Wagner Leonardo. Então fiz questão de frisar essas observações, que é justamente para a gente ficar de olho no apito. Para a gente fechar, pessoal, trazer a classificação com os jogos de ontem. É importante, né, para saber aonde o Vitória pode chegar vencendo o seu jogo. Vitória hoje, ele é o 15º, ele tem 15 pontos, e o 12º, que é o primeiro dentro da zona da Sul-Americana, ele tem 19. Então o Vitória, ele não consegue chegar à zona da Sul-Americana nesta rodada. Mas ele pode chegar, a depender dos resultados de Criciúma e Atlético Mineiro, ali na 13ª colocação em caso de vitória. Agora, em caso de derrota, ele pode chegar até a 16ª colocação, cair uma posição apenas. Isso porque o Corinthians, que jogou ontem, perdeu mais uma vez, permaneceu na zona com 12 pontos, e o Cuiabá ainda joga nesta rodada, tem 14, se vencer passa o Vitória, caso, claro, o Vitória perca a sua partida ou até mesmo empate, né? Porque se empatar o Vitória vai a 16
e o Cuiabá iria, no caso, a 17 pontos. Em relação também à classificação, é bom destacar que tem jogos adversários com jogos a menos, né? Como a equipe do Grêmio, o próprio Criciúma, o Atlético Mineiro, como dá para destacar aí, o Juventude, que está lá na zona da Sul-Americana. Então é sempre importante a gente estar pontuando isso para o torcedor do Vitória. Parcial de ingressos, pelo que eu soube até ontem, quase 20 mil já comercializados, mas é aquele negócio, né? São quase 20 mil que fizeram check-in e na hora que vai para o jogo dá 16, 17 mil. Então você leva em consideração aí 17 mil, 18 mil já comercializados para esse jogaço de hoje à noite no Barradão entre Vitória e Botafogo, jogo importante para o Vitória se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Gostou do conteúdo? Dá aquele like, compartilha com seus amigos todo esse vídeo, né? Interessante, todas as informações da partida e até a próxima, se assim nosso bom Deus permitir.